coube a mim fazer a exposição do capítulo 3 inteiro, então faremos a leitura integral do texto. E eu gostaria de pedir a sua gentileza e total atenção nesse momento à leitura do texto bíblico. Eu irei ater-me exclusivamente à leitura do texto. Eu tinha um professor que dizia: não há nada mais importante numa pregação do que a leitura do texto bíblico. Então, não há nada que um pregador possa falar ou acrescentar na leitura do texto bíblico. Então vou me ater exclusivamente à leitura, certo de que enquanto lemos, o Espírito Santo já vai fazendo a boa obra em nós, amém? Então preste atenção, nós vamos ler juntos Efésios capítulo 3, você que trouxe sua Bíblia física, nós temos incentivado os nossos irmãos a trazer suas Bíblias. Você que não trouxe, abra, acompanhe no seu aplicativo, ou acompanhe com a gente no telão. Eu vou ler na versão NVT. O texto diz: quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês, gentios, tomando por certo a propósito que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial de estender sua graça a vocês. Como lhes escrevi anteriormente, em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. E este é o segredo revelado: tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo, e explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades dos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa de minhas provações. É por vocês que sofro, a honra é de vocês. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Peço que da riqueza de sua glória Ele os fortaleça com poder interior por meio de seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês também experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda glória seja a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Feche seus olhos, estenda suas mãos para cá, por favor. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem estado no meio de nós. Mais uma vez, Senhor, fale conosco através da tua palavra e através da manifestação do teu Espírito, que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. O Senhor faça boa obra nos nossos corações, nos transformando, mudando o nosso caráter, mudando as nossas vidas e nos vivificando através do Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Queridos, nós chegamos na quarta mensagem desta série.
A série que começou com o pastor Lennon, falando sobre as bênçãos espirituais em Cristo, lá no capítulo 1. Depois, ainda no capítulo 1, nós ouvimos a pastora Marlise tratando sobre os aspectos de uma igreja que ora com o coração. Já entrando no capítulo 2, o pastor Lennon tratou da graça, fez uma explicação e uma exposição a respeito da graça, destacando o versículo 4, em que nós encontramos um Deus rico em misericórdia que tanto nos amou. Por fim, ainda no capítulo 2, no último domingo, nós recebemos a visita do nosso amigo e pastor Mateus Santos, discorrendo sobre união, perdão e relacionamentos, destacando a igreja como o ambiente ou como o espaço adequado e preparado, perfeito para a reconciliação dos santos. E hoje, sob o tema Cristo e a igreja, o plano de Deus é revelado. Repita comigo: Cristo e a igreja, o plano de Deus é revelado. Nós vamos expor o capítulo 3, rememorando alguns fundamentos da doutrina da soteriologia e da eclesiologia, ou seja, a doutrina da salvação e doutrina da igreja. Mas antes, eu gostaria de investir alguns minutos num aprofundamento do contexto dessa carta, a fim de evidenciar aquilo que já foi ministrado no capítulo 1, no capítulo 2, nos últimos 4 domingos, e trazer também uma melhor compreensão do que vai ser ministrado na noite de hoje. Pois bem, a carta de Paulo aos Efésios foi escrita na sua primeira prisão em Roma. Paulo estava preso em Roma, e mais à frente nós vamos ver a curiosidade dessa prisão, de que forma que ela se deu. Essa prisão acontece lá no início dos anos 60 depois de Cristo, e essa carta é escrita juntamente com outras 3 cartas fundamentais dentro do escopo ou do esboço de cartas paulinas. Essa carta foi escrita junto com a carta aos Colossenses, aos Filipenses e a carta direcionada a Filemão, as chamadas cartas ou epístolas da prisão. Paulo estava preso numa prisão domiciliar. Essa prisão, como os romanos chamavam de custódia militares, ele podia receber visita, ele podia receber os seus convidados, e nessa prisão ele recebe a visita de Epáfras, o líder da igreja em Colossos, ele recebe Timóteo, o líder da igreja em Éfeso. E esses são portadores da carta, ou das cartas paulinas, dessas 4 cartas da prisão. Após sair da prisão, no meio tempo entre a primeira e a segunda prisão de Paulo, numa prisão um pouco mais ferrenha, essa segunda, uma prisão numa masmorra, ele escreve, entre uma prisão e outra, ele escreve 2 cartas, Tito e 1 Timóteo, e já na sua segunda prisão, essa prisão mais ferrenha, em que ele já está direcionado à morte, em que ele seria decapitado, ele escreve a sua última carta, que é a carta de 2 Timóteo, em que ele já se despede do seu pupilo, já se despede do seu discípulo Timóteo, o jovem Timóteo, e tem o icônico texto quando ele diz: eu guardei a minha fé e encerrei a carreira. Essa carta, a carta de Paulo aos Efésios, é escrita no momento em que Timóteo é o líder da igreja em Éfeso. Só que Timóteo era um jovem pastor, um jovem líder. E essa carta é direcionada com alguns objetivos que nós vamos ver mais à frente. Mas a igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, tinha um lugar especial no coração de Paulo. Paulo visitou a cidade no final da sua segunda viagem missionária e outra vez durante a sua terceira viagem missionária, e lá ficou por 3 anos fazendo a plantação da igreja. Como missionário e como plantador de igreja, Paulo fica na cidade de Éfeso plantando a igreja, e depois ele coloca Timóteo como líder da igreja, o pastor da igreja, e depois ele direciona essa carta para dar algumas orientações e corrigir ou direcionar algumas questões envolvendo a igreja. Nós estudamos e conversamos na última série, a série de Colossenses, vocês devem lembrar, sobre alguns aspectos fundamentais das cartas paulinas e aquilo que Paulo traz como fundamento do âmago da igreja. Para alguns teólogos, a carta de Éfeso é uma carta gêmea à carta de Colossenses, porque ela foi escrita
no mesmo local, no mesmo período, e levadas às igrejas pelos mesmos portadores. E ambas tratam basicamente dos mesmos fundamentos, com aplicações diferentes. Nessa carta, na carta de Paulo aos irmãos de Efésios, ele abrange os judeus e os gentios, o céu e a terra, o passado, o presente, os tempos futuros, mas a ênfase fundamental de Colossenses é apresentar Cristo como cabeça da igreja. Vocês lembram disso? Quando nós tratamos na série de Colossenses sobre Cristo como cabeça da igreja. Coincidentemente, essa foi uma ministração que eu fiz. Falamos sobre Cristo como o cabeça da igreja. Na carta de Paulo aos irmãos de Éfeso, a ênfase essencial dessa carta é apresentar Cristo, ou apresentar a igreja como corpo de Cristo. A carta aos Colossenses tem uma ênfase fundamental em apresentar Cristo como cabeça da igreja, e a carta de Paulo aos irmãos de Éfeso tem uma ênfase fundamental em apresentar a igreja como corpo de Cristo. E é um pouco sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Mas antes disso, eu gostaria de trazer um pouco do contexto histórico, social, teológico dessa carta. A cidade de Éfeso era uma cidade próspera, uma cidade influente, uma cidade que tinha dentro do seu contexto muita riqueza, uma economia saudável, uma economia bem fundamentada, por ser uma cidade portuária, mas também uma cidade turística, porque ela comportava o famoso templo de Ártemis, a deusa Diana. Portanto, também era uma cidade muito idólatra, embora muito próspera, era muito idólatra. A cidade a região vivia sob domínio do Império Romano e que exercia forte influência política e cultural. Isso atrapalhava também o mecanismo ou a expansão do Evangelho de Cristo. Mas o ponto fundamental dessa carta é por conta da diversidade da igreja. Uma outra característica importante da igreja em Éfeso. Ela era composta por judeus e gentios. E quando eu falo em gentios, eu falo tudo que é não judeu. Tinha os judeus e tudo que não era judeu era chamado de gentios. Isso poderia gerar tensões e divisões na igreja. Então Paulo já se antecipa e essa carta se direciona a essa diversidade da igreja. A cidade, como eu já falei, era uma cidade idólatra. E era marcada por práticas religiosas pagãs e um estilo de vida que contrastava com os ensinamentos cristãos. E isso era mais uma barreira para a expansão e disseminação do Evangelho de Cristo. O contexto teológico dessa carta, então, traz uma carta que busca levar a igreja à unidade em Cristo, em que Paulo enfatiza a importância da unidade da igreja como corpo de Cristo, superando as diferenças entre os judeus e gentios. Não há mais diferença, todos são filhos de Deus. Ele ressalta também a nova identidade em Cristo. A carta explora a nova identidade dos cristãos como filhos de Deus. Agora vocês não são mais cidadãos da terra, vocês são concidadãos dos céus, vocês são filhos de Deus. Então ele explora essa nova identidade dos cristãos como os filhos de Deus, reconciliados com Ele por meio de Cristo Jesus. E uma outra enfatização clara que Paulo faz nessa carta é para que os crentes superem a velha vida, a velha natureza, o velho homem. Paulo exorta os efésios a abandonarem os antigos caminhos e se revestirem da sua nova natureza, vivendo em santidade e amor, e destacando que isso só é possível através da ação do Espírito Santo. Essa carta destaca o papel do Espírito Santo na vida dos cristãos, na vida dos crentes em Éfeso, e na vida dos crentes de hoje, na vida dos crentes da AME, guiando-os e capacitando-os a viver de acordo com a vontade de Deus. Afinal, só o Espírito Santo pode fazer isso em nossas vidas. Nós, por nós mesmos, nós não conseguimos. Então ele traz essa carta com alguns propósitos em fortalecer a fé dos irmãos em Éfeso. Como havia muito paganismo, muitas religiões, muitas misturas, ele fortalece e fundamenta a fé dos irmãos em Cristo Jesus, muito similar com o que ele fez aos irmãos de Colosso. Ele encoraja os irmãos a perseverarem na fé, mesmo diante dos desafios e das perseguições que já estavam começando. Ele promove então a unidade, lembra a importância da unidade da igreja e superar as divisões entre os membros da igreja, sejam gentios ou sejam judeus. O propósito dessa carta vem também para orientar a conduta dos cristãos e dizer: vocês precisam
andar em santidade em suas vidas diárias, tanto na esfera familiar quanto na esfera social. E ele aproveita essa carta para esclarecer algumas doutrinas, e Paulo utilizava uma metodologia muito interessante, e isso em todas as suas cartas. Ele tinha a seguinte metodologia: ele explicava a doutrina e depois aplicava a doutrina. Ele explicava a teologia e depois aplicava a teologia de uma maneira prática no dia a dia dos cristãos. Ele explica os princípios fundamentais da fé cristã para que os cristãos pudessem combater as falsas doutrinas. Em resumo, a carta aos Efésios, queridos, é uma mensagem de esperança e encorajamento para a igreja. Esse capítulo 3 que nós lemos parece que foi escrito ontem, de tão atual que ele é. E amanhã ele continuará atual, e depois, a semana que vem e ano que vem, ele continuará atual até a vinda de Jesus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. O capítulo 3 trata de questões específicas, ou a carta de Efésios como um todo, trata de questões que envolvem o nosso dia a dia. Vocês vão perceber, e já percebemos até então, que a carta de Paulo aos Efésios, a pastora Marise comentou sobre isso na segunda mensagem, ela é dividida em duas grandes partes. Se você olhar do capítulo 1 até o capítulo 3, ele foca na doutrina e no plano de Deus para a salvação em Cristo Jesus, destacando o mistério revelado e a unidade do corpo de Cristo. Essa é a primeira parte da carta de Paulo. A segunda parte, que vai do capítulo 4 até o capítulo 6, ele se concentra em conselhos práticos sobre como viver uma vida cristã autêntica, incluindo temas como os relacionamentos entre os cristãos, a nova vida em Cristo e até a batalha espiritual, quando ele trata lá no capítulo 6. E no verso 10, quando ele fala das armaduras de Deus, e que a gente ainda vai chegar lá. Amém? Então eu vou te pedir para você se acomodar aí, na sua cadeira, confortavelmente, porque a partir de agora, depois dessa introdução, nós vamos entrar na exposição do texto bíblico e na aplicação da mensagem de hoje. Amém? Se você observar atentamente, eu vou pedir para os nossos irmãos da mídia deixar o texto em tela. Efésios 3, verso 1. Se você observar atentamente o texto que nós lemos, você vai perceber o capítulo 3, que foi uma leitura longa, então nós vamos dividir em 3 blocos o capítulo 3, para ficar mais fácil o nosso entendimento. Você vai perceber o capítulo 3 dividido em 3 blocos importantes. O primeiro bloco, que vai do verso 1 até o verso 6, trata a respeito da revelação, ou seja, o que Paulo recebe. Do versículo 7 até o versículo 13, ele trata a respeito da comissão, ou seja, ele foi chamado para proclamar algo. Proclamar o grande segredo, o Evangelho de Cristo. E por fim, o terceiro bloco, do verso 14 até o verso 21, ele faz uma oração apostólica, pastoral, à igreja de Éfeso. Pois bem, vamos ao texto. Verso 1. Quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus para o bem de vocês, gentios, tomando por certo a propósito que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial de estender sua graça a vocês. Se você pegar outras cartas de Paulo, ele vai se apresentar em algumas cartas como prisioneiro de Cristo Jesus, e outras como servo de Cristo Jesus, outras como apóstolo, mas essa em específico ele faz um direcionamento muito peculiar, quando ele diz, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês, gentios. Ou seja, ele dá o motivo da sua prisão. O motivo da prisão é por causa dos gentios. Vamos a Atos dos Apóstolos, capítulo 21 e verso 28, em que acontece essa primeira prisão de Paulo. Atos dos Apóstolos 21 e 28. Paulo então volta da sua viagem, faz a purificação e vai ao templo prestar seu culto, suas orações, se colocar diante de Deus. E ele encontra um amigo, um grego.
E quando ele encontra este amigo, os judeus religiosos que estavam ali começam a gritar, e o texto bíblico diz no verso 28 de Atos 21, gritando: homens de Israel, ajudem-nos, este é o homem que fala contra o nosso povo e em toda parte, e ensina todos a desobedecerem às leis judaicas. Fala contra o templo e até profana este santo lugar, trazendo gentios para dentro dele. Acontece então ali uma confusão. Os soldados romanos pegam Paulo, levam Paulo, e no outro dia ele inicia sua defesa diante dos líderes judeus, os líderes religiosos e diante de todo o povo judeu. Ele começa então dizendo, lá no capítulo 22 e verso 1 de Atos dos Apóstolos, por favor. Atos 22 e verso 1, ele começa então dizendo: irmãos e pais. Quando eu li isso, me chamou muita atenção, porque ele poderia ter dito: caros irmãos judeus, caros irmãos religiosos hipócritas, mas ele disse: irmãos e pais, porque no capítulo 22 ele começa a dar o seu testemunho de conversão. Então ele chama a atenção dos pais que estavam ali. Ele fala a respeito da sua conversão em Cristo Jesus, o caminho de Damasco, o seu passado perseguidor. Isso no capítulo 22 de Atos dos Apóstolos. Então ele segue dizendo: ouçam-me enquanto apresento minha defesa. Quando ouviram falar em aramaico, o silêncio foi ainda maior. Então Paulo disse: eu sou judeu, nascido em Tarso, cidade da Cilícia. Fui criado aqui em Jerusalém e educado por Gamaliel. Como aluno dele, fui instruído rigorosamente em todas as leis e nos costumes judaicos. Tornei-me muito zeloso de honrar a Deus em tudo que fazia, como vocês são hoje. E fui ao encalço dos seguidores do caminho, perseguindo alguns até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão. Paulo então relata nesses primeiros quatro versículos um pouco da sua trajetória e o seu currículo como judeu, nascido em Tarso, criado em Jerusalém e educado por um dos mais referenciais mestres judaizantes da época, chamado Gamaliel. Isso lhe dava certo respeito, certo conceito. E ele segue dizendo: como aluno dele eu fui instruído, sim, rigorosamente em nossas leis e costumes judaicos, e me tornei muito zeloso, e me tornei muito rigoroso. Zeloso de honrar a Deus em tudo que fazia, como vocês são hoje. Então ele traz uma empatia para o povo judeu. Sim, eu já fui como vocês, eu sou judeu também e eu já fui como vocês. Aí ele diz aqui isso levou, o que a religiosidade o levou a fazer. Ele disse: eu fui ao encalço dos seguidores do caminho, perseguindo alguns até a morte, os cristãos, até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão. Ele segue então contando seu testemunho. Capítulo 22 de Atos, verso 20 vai dizer: e quando Estevão, tua testemunha, foi morto, eu estava inteiramente de acordo. Fiquei ali e guardei os mantos que eles tiraram quando foram apedrejá-lo. Ou seja, Paulo estava ali na prisão de Estevão quando ele foi apedrejado. Vocês lembram desse episódio em Atos dos Apóstolos, o apedrejamento de Estevão? Estevão então é apedrejado e Paulo estava lá dando a sua anuência. É isso mesmo, tem que apedrejar esse herege, tem que apedrejar esse desviado. Verso 21, então ele diz: mas o Senhor me disse. Até aqui a multidão estava ouvindo atentamente o discurso de Paulo, certo? Quando ele começou a falar em aramaico, eles ficaram todos em silêncio e ouviam atentamente o discurso de Paulo, até que ele fala uma palavra, a palavra proibida.
no verso 21, quando ele diz: mas o Senhor me disse, vá, pois eu o enviarei para longe, para os gentios. Verso 22, a multidão ouviu Paulo até ele dizer essa palavra, então começaram a gritar: fora com esse sujeito, ele não merece viver. Paulo então é escorraçado do templo, é preso, e nesta prisão ele escreve a sua carta aos irmãos de Éfeso. Paulo, que também era conhecido como o apóstolo dos gentios, ele escreve a sua carta aos irmãos de Éfeso dizendo: eu fui chamado, eu fui preso. E isso faz com que a gente compreenda quando ele diz: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês, gentios, porque eu fui preso por causa de vocês. Eu fui preso porque eu estou ministrando para vocês, levando o evangelho de Cristo a vocês. Por isso eu estou sendo preso. Seguimos no texto. Verso 3, do capítulo 3 de Efésios. Como lhes escrevi anteriormente, em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos e aos apóstolos e profetas. E este é o segredo revelado. Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Há dois segredos, há dois mistérios a serem revelados nesse texto. O primeiro é, no versículo 4, Jesus Cristo. Ao lerem que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo Jesus. Cristo é o segredo revelado, pois ele já havia sido anunciado desde Moisés, já havia sido anunciado por todos os profetas, maiores e menores, mas nenhum deles havia visto o rosto de Cristo, nenhum deles havia caminhado com Cristo, nenhum deles havia visto o próprio Cristo encarnado, fazendo milagres no meio do povo. Eles apenas anunciaram Cristo, profetizaram sobre Cristo, apontavam para Cristo. Todos os autores veterotestamentários apontam para Cristo. Então, neste momento, ele apresenta o Cristo revelado, Jesus Cristo, o sacrifício vivo. Ele se revelou a nós. E o segundo, verso 6, este é o segredo: tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus, e ambos são membros, judeus e gentios, todos nós somos membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Esse grande mistério revelado é a igreja de Cristo, os co-herdeiros, os coparticipantes e membros do mesmo corpo. Então ele apresenta a revelação de dois segredos importantes. E seguimos o texto no verso 7, quando ele diz: pela graça. Não é mérito meu, não é mérito do ensinamento que eu tive com Gamaliel, não é mérito da minha boa oratória, da minha boa presença, da minha boa voz. Não, é pela graça e pelo grande poder de Deus que eu recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas, ou o evangelho de Cristo. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, e quando ele trata de menos digno, ele está falando e se referindo de forma clara a Atos 22:4, quando ele cita o seu passado perseguidor, aquele que perseguia os irmãos até a morte, prendia e lançava nas prisões homens e mulheres que pregavam o evangelho de Cristo. Ele diz: ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo. Pode deixar esse texto em tela, por favor, o verso 8, pode deixar em tela.
E eu gostaria de grifar com você o termo tesouros infindáveis. Quando Paulo fala sobre isso à igreja de Éfeso, ele está fazendo um convite claro à igreja de Cristo a sair da superficialidade. Ele está fazendo um convite claro à igreja a sair da pobreza espiritual. Ele está fazendo um convite claro à igreja a deixar de ser cristão de culto de domingo à noite e se aprofundar um pouco mais naquilo que Deus tem para a sua igreja. Deus está fazendo um convite aos irmãos para que deixem de viver uma vida de segunda a sábado e outra no domingo à noite ou no domingo de manhã. Que o vir à igreja não seja mais um evento na agenda, mas que seja um momento de comunhão, de celebração, de unidade do corpo de Cristo, mas que seja um complemento da minha vida diante de Deus. Então, quando Paulo fala em tesouros infindáveis, ele fala de um convite claro e absoluto para que a igreja de Cristo saia da pobreza e da mesmice espiritual. É um convite ao crescimento, ao desenvolvimento e à prosperidade espiritual. É sobre isso que ele fala. Ele não fala sobre dinheiro, sobre bens, sobre coisas falíveis. Ele fala sobre tesouros infindáveis que estão disponíveis para nós. Em quem? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você já experimentou pegar um baldinho de criança, chegar no mar e ficar tirando água de lá? Já experimentou? Você tira um baldinho, tira 2, tira 3, tira 50, tira 1000 e a água não acaba. Isso é infindável. É isso que Deus tem para a sua igreja. Ele tem tesouros infindáveis. Mas parece-nos confortáveis colocar uma roupa bonita, passar o perfume, entrar no carro e vir para a igreja no domingo à noite. E está tudo certo. Eu posto no Instagram e está tudo bonitinho. A família perfeita. E está tudo lindo e maravilhoso. E na segunda-feira nada muda, nada transforma. A minha vida continua a mesma. Paulo diz, irmãos, tem muito mais. Tem tesouros infindáveis disponíveis a eles em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo, amém? Verso 9. Então ele diz, tem tesouros infindáveis. Eu recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre esses tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo. E também recebi a graça de explicar, verso 9, explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. Jesus não é o plano B de Deus. Amém? Você acredita nisso? Jesus não é o plano B de Deus. Ele já estava com Deus na criação. Ele já estava com o Pai na criação. O verbo revelado já estava com o Pai na criação. Ele segue então dizendo, verso 10, o plano de Deus. Qual era o plano de Deus? O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio de quem? Por meio da igreja. As muitas formas da sabedoria divina. O homem cai no Éden, e os governantes e autoridades nos domínios celestiais, aí ele está falando de forças ocultas do mal, estavam sorrindo, fazendo festa. A criação perfeita caiu, a queda aconteceu, o pecado está instituído. Mas então ele manda Cristo Jesus, o sacrifício vivo. E o plano de Deus através de Cristo, o Cristo revelado,
era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. O plano perfeito de Deus, sendo revelado em Cristo e na sua igreja. E quando eu li isso, eu fiquei de veras preocupado. Quando eu li isso, eu fiquei impressionado como Paulo coloca essas palavras, porque me constrange quando ele diz que por meio da igreja é que as muitas formas da sabedoria divina vai ser revelada. Então eu fiquei pensando, será que a minha vida, será que as minhas condutas, será que os meus hábitos revelam, demonstram as muitas formas da sabedoria divina? Ei, irmão, será que a nossa vida, os nossos relacionamentos, as nossas relações e a nossa conduta revela, demonstra as muitas formas da sabedoria divina? Será que a nossa comunidade, será que a nossa unidade, será que nós, entre irmãos, conseguimos demonstrar as muitas formas da sabedoria divina? Porque se as nossas relações entre os homens, se as nossas relações com as pessoas são superficiais, como é que nós vamos ter uma relação ou um relacionamento profundo com Deus? Paulo então faz um alerta importante à igreja de Éfeso e à igreja AME, dizendo: nós temos a responsabilidade de mostrar, de demonstrar, de evidenciar as muitas formas da sabedoria divina. Verso 11: esse era seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Grifa-se 3 palavras importantes nesse verso: ousadia, confiança e acesso. Por meio da fé em Cristo, agora nós, eu e você, temos acesso à presença de Deus. Ele faz aqui uma menção clara ao tempo sacerdotal. Ele faz uma menção clara à religiosidade judaica. Ele faz uma menção clara ao tempo sacerdotal em que somente o sacerdote devidamente paramentado poderia entrar, passar do véu e entrar no Santo dos Santos e acessar a presença do Eterno. Só o sacerdote devidamente paramentado poderia acessar o Santo dos Santos, a presença do Deus cujo nome era impronunciável, o Yahvé. Somente o sacerdote. Mas depois de Cristo, quando o véu do templo se rasga, ele está dizendo: não. Agora todos nós, por meio da fé em Cristo Jesus, temos acesso à presença de Deus. Mas aí tem 2 senhas para isso. A primeira é ousadia. A segunda é confiança. Com ousadia e confiança nós temos acesso à presença de Deus. Paulo então faz um apelo à igreja de Éfeso dizendo: vocês precisam ter ousadia. E isso vem em encontro às dores da igreja brasileira. Porque é muito comum ouvirmos, e você também já deve ter ouvido, dizendo: nossa, faz tanto tempo que eu não vejo milagre na igreja. Faz tanto tempo que eu não vejo cura. Faz tanto tempo que eu não vejo isso. Faz tanto tempo que eu não vejo aquilo. Uma nostalgia absurda. Sendo que Deus é o mesmo, Ele não muda e jamais mudará. Uma nostalgia absurda, visto que o que nos falta e o que sobrava aos irmãos da igreja primitiva era ousadia. Ousadia que Pedro teve quando, no dia de Pentecoste, ele prega diante de uma multidão e mais de 3.000 pessoas se convertem a Cristo Jesus. A ousadia que Pedro e João, na Porta Formosa, quando aquele aleijado
pede, me dê uma esmola, ele diz, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Essa é a ousadia que a igreja de Cristo precisa ter. Porque nós acreditamos nos milagres, nós acreditamos num Deus que cura, num Deus que liberta, num Deus que transforma, mas falta-nos ousadia para dizer, seja curado, seja transformado. Segundo semestre tem escola Desperte. Tem, pastor Leno? Para aprofundarmos o nosso conhecimento nos dons espirituais e vivemos essa ousadia como uma igreja viva, como uma igreja equilibrada. E ele diz, vocês precisam de ousadia, mas vocês também precisam de confiança, ou seja, vocês precisam confiar, vocês precisam crer, porque é por meio da fé em Cristo Jesus, vocês precisam crer. Verso 13, portanto peço-lhes que não desanimem por causa de minhas provações, é por vocês que eu sofro, a honra é de vocês. Nesse trecho Paulo traz seu entusiasmo, mostrando que seu sofrimento fazia parte da sua missão. Não, eu sei porque eu estou sofrendo, eu sei porque eu estou sofrendo porque eu fui chamado para isso. É uma honra fazer isso. Não fiquem desanimados porque eu estou aqui preso. Não fiquem desanimados por causa da minha provação. É por vocês que eu sofro, Paulo diz, evidenciando seu chamado como servo de Deus. Fechamos então o segundo bloco do capítulo 3. Então no primeiro bloco nós falamos sobre o mistério, a revelação. Nesse segundo bloco nós falamos sobre a comissão, sobre o chamado de Paulo, ou seja, aquilo que ele recebeu e aquilo que ele proclama, aquilo que ele entrega, aquilo que ele leva à igreja de Cristo. E agora nós entramos no terceiro bloco, que é a oração feita pelo apóstolo Paulo. Mais uma oração em suas epístolas e a sua segunda oração nesta carta aos irmãos de Éfeso. Aos irmãos de Éfeso. E essa oração é uma das mais ousadas, uma das orações mais profundas, porque não é uma oração qualquer, é uma oração apostólica, mas acima de tudo é uma oração pastoral. É uma oração direcionada ao coração da igreja de Cristo. Vocês estão comigo, amém? Vocês estão entendendo, amém? Verso 14, então, ele diz, quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai. Quando penso no quê? Quando penso no mistério revelado, quando penso em Cristo, quando penso na igreja como corpo de Cristo, quando penso na unidade, quando penso nos problemas da igreja, quando penso na minha grande missão, quando eu penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas no céu e na terra. Peço que, da riqueza de sua glória, Ele os fortaleça com poder interior por meio de seu Espírito. Oração pastoral, eu peço que vocês sejam fortalecidos com o poder de Deus, poder do Espírito Santo, para que vocês não caiam em nenhum vento de falsa doutrina, para que vocês não sejam ingênuos, mas que vocês estejam revestidos do poder do Espírito Santo. Verso 17, então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Trouxeram até cafezinho hoje, glória a Deus. Glória a Deus pela vida dos nossos voluntários. O aprofundamento de raízes. Nós percebemos árvores crescendo, mas logo caem. E aí eu estou falando de irmãos, de membros do corpo de Cristo, infelizmente. Mas por que isso acontece? Por que pessoas que começaram a caminhar com a gente hoje
participaram de 1, 2 cultos, participaram de um GP, mas não conseguem permanecer, não conseguem prosseguir. O que acontece com esse povo? Os líderes de GP que aqui estão, o que acontece com esse liderado que vem um GP, 2 e depois desanima? E aí volta para as velhas práticas, volta para a velha vida. O que acontece com essas pessoas? O que acontece com você que chegou aqui nessa noite, nessa situação eventualmente? Não tem força para permanecer, tenta e não consegue. O que acontece? Então Cristo, verso 17, habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. À medida que você entregar a sua vida sem reservas ao Senhor. À medida que você confiar integralmente nele, que ele é o teu salvador, que ele é o teu protetor, que ele é suficiente na sua vida. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Só aí, com raízes profundas, que a gente não vai cair. Raízes aprofundadas nele, no amor dele, na graça dele. Verso 18. Aí vem o texto áureo do capítulo 3. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. A profundidade, o tamanho, a dimensão do amor de Cristo. Qual é o tamanho desse amor? Você já parou para imaginar? Paulo então fala: eu peço que vocês compreendam a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E aí eu acho que ele cai em si, na profundidade, na complexidade do que ele acabou de escrever. Então no verso 19 ele diz, que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Sim, esse amor é incompreensível. Como é que a gente compreende esse amor? Mas Paulo faz um convite à igreja de Cristo dizendo: vocês devem compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, que vocês vivam esse amor. Experimentar este amor, viver a experiência deste amor. Ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido, então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Aí ele resolve basicamente alguns dos nossos principais dilemas da vida, que é a plenitude de vida, que é estar satisfeito. Ele diz: se vocês compreenderem esse amor, ainda que seja grande demais para ser compreendido, vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida, ou seja, Cristo será suficiente. Você não vai precisar de mais nada. Se você entender, compreender e viver este amor, você vai ser preenchido com toda a plenitude de vida. João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é plenitude de vida, Ele é amor, Ele é graça, Ele é suficiente. O que te falta, homem? O que te falta, mulher? O que te falta, jovem? Em Jesus tem. É esse amor, é essa misericórdia, é essa graça que nos alcançou, amém? Nós cantamos aqui que nós fomos perdoados. Ele era sem pecado, mas mesmo assim me perdoou. Ele me amou, Ele me perdoou. Você cantou isso com o seu coração nessa noite? Isso é bondade e misericórdia. Lembra de Salmos 23?
A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O que é bondade? Bondade era aquilo que eu não merecia, mas Ele me deu. O que é misericórdia? É aquilo que eu merecia e Ele não me deu. O que eu merecia? O juízo, a morte, mas Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si os nossos pecados. O juízo divino que era para mim, Ele tomou sobre Ele. Era o que eu merecia, mas Ele não me deu, o juízo divino. Isso é misericórdia. E o que é bondade? Eu não merecia essa bondade, eu não merecia essa graça, mas Ele me deu. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, uma do lado direito e outra do lado esquerdo, porque essa é a graça, esse é tesouro infindável que Deus tem para a sua igreja e para as nossas vidas. Vou entrar então na conclusão dessa mensagem, amém? Vocês estão aí? Vocês estão comigo? Verso 20. Toda a glória seja dada a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Quem éramos nós? Se eu entregar o microfone aqui e deixar passando, todos nós temos um testemunho de vida para contar. Há alguns aqui a gente ficaria de cabelo arrepiado, porque nem vivos estariam se não fosse a bondade de Deus. De tão tralha que era, de tão ruim que era. Mas a graça de Deus nos alcançou. A bondade e a misericórdia do Senhor nos alcançou. E nós estamos aqui vivos. Você está aí bonito, cheiroso, do lado de uma mulher bonita, porque o Senhor Deus foi misericordioso com você. Aquele que está solteiro diz: Jesus, olha para mim. Ele vai te achar ainda. Amém? Glória a Deus. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Ah, como Ele é bom. Ah, como o amor dEle nos transforma, nos liberta e é suficiente em nós. Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. E como que nós experimentamos isso todos os dias na nossa vida, não é? Ele tem feito infinitamente mais do que nós merecemos, infinitamente mais do que nós pedimos, infinitamente mais do que nós imaginamos. Então, uma aplicação muito clara para você nessa noite é: não turbe o teu coração. Não se preocupe, Ele tem infinitamente mais daquilo que você pode imaginar, daquilo que você pode pedir. Verso 21, para a gente fechar: a Ele seja a glória na igreja, amém? A Ele seja a glória na igreja, e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre, amém.